Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu ontem, por unanimidade, subir a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, em 1 ponto percentual. E agora ela passou de 5,25% para 6,25% ao ano, que é o maior patamar desde julho de 2019. Como é que você viu esse aumento, Fausto, e que impactos ele pode trazer para a economia? Bem, Glauco, todos esperavam já um aumento da taxa básica de juros, uma vez que o Brasil opera ainda sob regime de metas de inflação, e nós estamos com uma inflação muito, mas muito acima do estabelecido aí para o ano. Nós estamos com uma inflação próxima a 10%, enquanto a meta está ali muito próximo, um pouquinho acima de 4%, ou seja, o Banco Central faz o que historicamente ele vem fazendo desde a criação do Plano Real, de certo modo, que é tentar esfriar a economia para conter a alta da inflação. Bem, qual que é o problema disso? O problema disso é que a economia brasileira ainda está fria. Na verdade, ela está com bastante problema em relação a garantir de possibilidades de geração de emprego, a melhoria da vida das pessoas, de renda e etc. A ideia de você aumentar a taxa básica de juros é que, de alguma forma, você drena recursos da economia real para o mercado financeiro, e no meio disso você tem menos investimento, menos contratações, enfim, menos economia, né? Menos giro econômico na economia real. Na prática, isso vai significar o quê? A gente vai ver mais do mesmo. Nós vamos assistir aí, basicamente, um processo de segurar uma economia que já está segura, né? Vamos lembrar, nós vamos ter uma alta de economia assim, não desprezível esse ano, mas muito vinculada ao fator estatístico, porque ano passado o Brasil caiu caiu mais de 4% no PIB, e o que está acontecendo aí na chamada retorno da pandemia está muito aquém da necessidade da economia brasileira real. Por outro lado, essa lógica de utilização da taxa básica de juros, do seu crescimento, para encarecer o dinheiro, para retirar recursos da economia real, ela faz sentido quando a economia está pujante, quando a economia está com alta, quando a alta dos preços está vinculada a esse aquecimento por demanda. E o que nós temos hoje, na verdade, é outra coisa. A variável dos preços no Brasil tem muito mais a ver com os preços administrados, vamos olhar ali energia elétrica, combustíveis, e por preços internacionais de commodities, que estão vinculadas ao dólar, vinculadas ao mercado internacional. Ou seja, de alguma forma, a mexer na taxa básica não vai mexer nos elementos da inflação, que estão causando a inflação no Brasil nesse momento. Por outro lado, vai esfriar mais a economia. Então, de novo, a gente vai ter mais recursos indo para o mercado financeiro de um lado e piora na economia em geral aqui dentro para o brasileiro comum. Esse é um ponto importante, Fausto, porque não se trata de uma inflação de demanda, como dizem os economistas, né, associada ali à lei da oferta e da procura, uma inflação com preços administrados, como você diz, e mesmo com o aumento da taxa de juros. Se tiver, por exemplo, uma elevação do preço do barril do petróleo lá fora e a política de preço da Petrobras está hoje vinculada ao mercado internacional, vai ter aumento do combustível aqui, o mesmo acontecendo em relação às commodities, como você citou. Então, esse aumento da taxa de juros na prática para reprimir uma demanda que já está reprimida não tem impacto na inflação a curto prazo? Não tem impacto na inflação. Ela, claro, pode até ter impacto, né, Glauco? Porque como você vai oprimindo tantos os outros setores, você pode até buscar uma inflação para baixo, mas na verdade a gente sabe que o problema não é esse, né? O problema está muito longe de ser a tal chamada, por exemplo, inflação de serviços ou a própria inflação vinculada aí a outros movimentos aí de compra e venda no mercado. Agora, é bom lembrar também, né, que quando a gente aumenta a taxa de juros, nós estamos também aumentando a dívida pública, ou seja, nós estamos transferindo recursos ali que poderiam e deveriam estar nas políticas públicas para o mercado financeiro. Você está remunerando mais ainda o setor que mais ganhou e que ganhou, inclusive, na própria pandemia. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo o quanto essa discussão de meta de inflação, elevação da taxa de juros, ela vai fazendo cada vez menos sentido
uma vez que, de fato, o que a gente tem aí são outros elementos. É preciso fazer uma discussão mais séria sobre a inflação no Brasil. É bom olhar para o mundo também. Nós estamos num mundo que, pós-pandemia, a inflação cresceu em quase todo o terceiro mundo, mas, de fato, a grande causa da inflação, no caso do Brasil, é uma política econômica que simplesmente se desatrelou aí de qualquer lógica mais efetiva do desenvolvimento nacional. A política econômica hoje deixa o mercado livre, um mercado livre muito aquém, e que, de certo modo, vai buscando respostas rápidas e imediatas ali para o seu retorno. E vamos lembrar, nós não estamos ainda numa situação normal, nós ainda não debelamos a pandemia, nós ainda não resolvemos os problemas econômicos causados pela própria pandemia, até porque esse governo, como negou a pandemia, tem muita dificuldade, inclusive, de lidar com as suas consequências. O mundo está, de alguma forma, caminhando para incentivar a economia a voltar para uma normalidade. E o Brasil agora não, né, nesse processo todo de elevação, essa já é a quinta alta aí da taxa de juros, essa elevação toda da taxa de juros vai colocando simplesmente de novo a ideia de que deixa a economia rodar do jeito que ela quiser. Esse jeito que ela quer vai beneficiar os maiores, principalmente o mercado financeiro de um lado, vai prejudicar os mais pobres, e a gente vai ver o que nós já estamos vendo, que é aumento da pobreza, aumento das pessoas em situação de extrema pobreza, de alguma forma a não contenção de fato dos preços, uma vez que não há política clara com relação a combustíveis, não há uma política efetiva com relação ao preço da energia elétrica, não há política de desenvolvimento e geração de emprego e renda. O que nós temos aí, basicamente, é um arremedo de política econômica e pouca coisa, de fato, vinculada ao mundo real. De novo, vamos remunerar os mais ricos e vamos empobrecer os mais pobres. E quando você fala dessa desconexão da política monetária com a economia de uma forma geral aqui no Brasil, Fausto, o presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, Jerome Powell, no mês passado disse que o Fed não tem pressa em subir a taxa de juros no país, pois ainda há muito que se fazer, palavras dele, antes que a economia dos Estados Unidos alcance o pleno emprego, já que a taxa de desemprego lá é bastante elevada, ainda numa situação melhor do que aqui, mas que também é preocupante. E olha que os Estados Unidos não são exatamente um exemplo de estado de bem-estar social, mas ainda assim há essa conexão, há essa preocupação. O mesmo acontecendo em diversos outros países, inclusive na União Europeia. Mas aqui no Brasil, o Banco Central tem essa autonomia e parece que a autonomia também em relação à própria situação da economia. Só se olha a questão da inflação e da própria austeridade fiscal, Fausto. Mas essa é uma simplificação, inclusive, do próprio regime de metas de inflação que o Banco Central persegue. O monitor do Banco Central, basicamente, está olhando para a inflação, para os mecanismos que vão aumentar ou reduzir a inflação. Ou seja, ele trabalha com a ideia de proteger o recurso, proteger o dinheiro, mas não olha para a economia como um todo. Essa é uma discussão bastante antiga, desde quando começou o regime de metas, que o Brasil, o que o Banco Central, deveria sempre estar olhando também para o emprego. O emprego é uma condição fundamental, o nível de ocupação, ou seja, as pessoas estarem trabalhando, é um indicador fundamental da economia e que o Banco Central também deveria perseguir. Basicamente, são três grandes elementos quando você discute a política monetária, ou pelo menos deveria discutir. E de um lado emprego, do outro lado inflação e do outro lado as contas públicas ali, o endividamento público. O Banco Central devia estar operando esses três. Ele olha para a questão do endividamento e aí quando ele aumenta a taxa de juros, ele piora a situação do endividamento. E do outro lado ele olha para a questão da inflação, mas ele raramente ou nunca olha, porque não faz parte do seu monitoramento, a questão do emprego, a questão dos níveis de ocupação. Ou seja, a economia real, de fato, daqueles que fazem o Brasil, daqueles que constroem o dia a dia, ele está à margem das preocupações do Banco Central hoje. E aí a gente vai vivendo o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo já há muito tempo uma relação com o mercado, em que o mercado vai impondo o que precisa ser feito, ou que ele define o que é para se fazer, e aquilo de fato que precisa ser feito, poucas vezes é atacada, poucas vezes é de fato enfrentada. Os nossos problemas estruturais, que tem a ver com a questão da energia elétrica, ou seja, com baixo investimento no setor, tem a ver com a questão do petróleo e gás, uma vez que a política da Petrobras não faz sentido do ponto de vista de um país que tem uma empresa que tem a capacidade enorme aí de influenciar os preços dentro do mercado. A própria lógica de endividamento do Brasil, de alguma forma, está atrelada a toda a questão da taxa de juros de um lado e da inflação do outro. Tudo isso, de alguma forma, o Banco Central olha pouco.
E o pior do que isso, né? Você não tem, agora então, com a autonomia, isso piora muito, mas uma vez que o próprio governo não está preocupado com isso. Eu acho que é importante a gente começar a fazer novos debates em relação à inflação, é bastante importante a gente fazer novos debates em relação ao crescimento econômico do país e, de alguma forma, o Brasil começar a definir o que ele quer no para frente. O para frente significa que a economia alterou muito com a pandemia, ela vai colocar novos paradigmas, nós precisamos entrar numa modernização propriamente dito das ferramentas ali de apoio e de desenvolvimento econômico e, de alguma forma, nós precisamos nos livrar desse estigma da questão da inflação, que começou lá atrás, né, na hiperinflação que o Brasil viveu, mas que, de certo modo, nós nunca nos desamarramos. É fundamental que agora a gente comece um debate mínimo para começar a compreender que não é possível um país que está com quase 15 milhões de desempregados, você ter sucessivas altas da taxa de juros, aumentar o custo do capital. Nós estamos com uma quebradeira de empresas que na pandemia vão precisar de mais crédito e o crédito vai ficar mais caro. Além disso, o governo ainda está aumentando o imposto sobre o crédito, quer dizer, tudo vai simplesmente ao contrário da demanda real para você sair do momento econômico ruim que nós estamos vivendo. Então é preciso refazer o debate, é fundamental que a gente sempre questione e coloque novos paradigmas aí para pensar o futuro para um Brasil melhor, principalmente para aqueles que mais precisam e para aqueles que constroem a economia real aqui no nosso país. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.